Os evangelhos registram inúmeras ocasiões em que Jesus usou parábolas como um meio de ensinar verdades espirituais. As parábolas são histórias simples e ilustrativas que carregam significados profundos e ensinamentos poderosos sobre o reino de Deus. Mas por que Jesus escolheu este método para transmitir suas mensagens? Para entender a resposta dessa pergunta, é necessário analisar o contexto histórico, a natureza das parábolas, o público-alvo de Jesus Cristo e a maneira como essas histórias cumprem vários propósitos espirituais e pedagógicos. 1. O contexto cultural e a tradição oral. Na época de Jesus, a sociedade judaica era predominantemente oral. A maioria das pessoas não tinha acesso à educação formal e o ensino se dava de forma mais prática e verbal. Contar histórias era uma maneira comum de transmitir conhecimento, e a tradição oral era um meio eficaz de passar ensinamentos de geração em geração. Jesus, então, utilizou esse recurso popular para comunicar verdades espirituais, de maneira que as pessoas pudessem compreender e se lembrar. As parábolas de Jesus faziam uso de elementos cotidianos e culturais do povo de sua época. Ao falar sobre sementes, colheitas, ovelhas e vinhas, ele conectava suas mensagens à realidade diária dos ouvintes. Esse tipo de abordagem tornava os ensinamentos acessíveis a todos, independentemente de sua formação intelectual ou social. Era uma forma de tornar a mensagem divina compreensível para aqueles que viviam um contexto agrícola e que estavam familiarizados com essas imagens. Além disso, as histórias são mais fáceis de lembrar do que simples afirmações doutrinárias. As parábolas têm uma estrutura narrativa envolvente, o que ajuda as pessoas a internalizarem e se lembrarem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, o uso de parábolas reflete uma abordagem pedagógica eficaz e adaptada à realidade cultural da época. 2. A simplicidade das parábolas e suas verdades profundas. As parábolas de Jesus parecem, à primeira vista, ser histórias simples e diretas. No entanto, elas contêm significados profundos que muitas vezes desafiam os ouvintes a pensar e refletir. Essa simplicidade exterior é o que torna as parábolas acessíveis, mas o verdadeiro impacto de seus ensinamentos está nas camadas de significado que exigem meditação e discernimento espiritual. Por exemplo, a parábola do semeador, que podemos ler em Mateus 13, pode parecer uma história comum sobre um agricultor lançando sementes. No entanto, a profundidade dessa história se revela quando entendemos que as diferentes condições do solo representam os diversos tipos de corações humanos e suas respostas à palavra de Deus. Aqueles que estão abertos e receptivos à mensagem divina são comparados ao solo fértil, enquanto aqueles que são superficiais ou distraídos pelas preocupações do mundo são representados pelo solo pedregoso ou espinhoso. Essa capacidade de uma história simples carregar uma verdade espiritual profunda é o que dá às parábolas sua eficácia duradoura. Elas não apenas transmitem ensinamentos de maneira clara, mas também desafiam o ouvinte a buscar uma compreensão mais profunda das verdades espirituais e a aplicar essas verdades à sua própria vida. 3. Revelação e ocultação, a dualidade das parábolas. Curiosamente, um dos motivos pelos quais Jesus usava parábolas era para revelar a verdade a alguns, enquanto a ocultava de outros. Em Mateus 13, os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava ao povo em parábolas, ao que ele responde: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ele continua dizendo que aqueles que não têm disposição espiritual para receber a verdade não a compreenderão.
enquanto aqueles que buscam entender com o coração receptivo serão iluminados. Aqui está um dos aspectos mais intrigantes do uso das parábolas. Para aqueles que estavam espiritualmente abertos e dispostos a receber a verdade, as parábolas revelam o reino de Deus de maneira clara e acessível. No entanto, para aqueles cujos corações estavam endurecidos ou que rejeitavam Jesus, as parábolas permaneciam um enigma. Isso revela que o ensino de Jesus não era meramente intelectual, mas dependia da disposição espiritual do ouvinte. Jesus Cristo sabia que havia pessoas que não estavam prontas para aceitar seus ensinamentos e que algumas resistiriam à verdade do Evangelho. As parábolas permitiram que ele comunicasse essas verdades de maneira que aqueles que tivessem ouvidos espirituais para ouvir pudessem compreendê-las, enquanto aqueles que estivessem espiritualmente cegos permanecessem na escuridão. Esse aspecto de revelação e ocultação está diretamente ligado à fé e à abertura do coração humano para as coisas de Deus. 4. Desafiar as expectativas e provocar reflexão. Outro propósito das parábolas de Jesus era desafiar as expectativas e provocar reflexão nos ouvintes. Muitas vezes, as histórias contadas por Jesus subverteram as normas sociais e religiosas daquela época, confrontando os líderes religiosos e os sistemas de valores estabelecidos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, desafia a visão predominante sobre quem era o próximo. Naquela época, samaritanos eram desprezados pelos judeus, mas na parábola é o samaritano que mostra misericórdia ao homem ferido, enquanto os líderes religiosos passam ao largo. Essa história desafiou o preconceito de seus ouvintes e os fez reconsiderar o que significa verdadeiramente amar o próximo. As parábolas de Jesus frequentemente contêm reviravoltas que surpreendem o ouvinte e o forçam a repensar seus próprios pressupostos e atitudes. Isso torna as parábolas poderosos instrumentos de transformação pessoal. Ao invés de fornecer respostas simples ou dogmáticas, Jesus usou as parábolas para provocar reflexão e autocrítica, levando os ouvintes a uma compreensão mais profunda de Deus e de si mesmos. 5. A inclusividade das parábolas. Ensino acessível a todos. As parábolas também eram uma forma inclusiva de ensino. Em uma sociedade marcada por grandes divisões sociais e religiosas, Jesus usou histórias que podiam ser compreendidas tanto pelos ricos quanto pelos pobres, tanto pelos eruditos quanto pelos iletrados. Esse era um contraste direto com o ensino dos fariseus e outros líderes religiosos da época, que frequentemente utilizavam linguagem complexa e legalismos que eram inacessíveis à maioria do povo comum. Jesus, ao contrário, usou imagens e metáforas que estavam enraizadas na vida diária das pessoas comuns. As parábolas falavam sobre coisas que todos podiam entender: semeaduras, colheitas, tesouros, festas de casamento e pastores cuidando de suas ovelhas. Dessa forma, Jesus rompeu as barreiras de classe e tornou o reino de Deus acessível a todos, especialmente aos marginalizados e excluídos. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, é um exemplo disso. Todos os ouvintes, independentemente de sua origem social, podiam se identificar com os personagens da história. Tanto o filho mais novo, que se rebela, quanto o filho mais velho, que luta com ressentimento, refletem aspectos da condição humana que são universais. E o amor incondicional do Pai na história revela o coração amoroso de Deus de uma maneira que transcende todas as barreiras sociais e religiosas. 6. As parábolas como ferramentas de memorização e propagação. Outra razão pela qual Jesus Cristo usou parábolas é que elas eram fáceis de memorizar e compartilhar.
Naquele tempo, a maioria das pessoas não tinha acesso a livros ou escrituras, portanto, a capacidade de recordar e passar adiante o ensino oral era essencial. As parábolas, com sua estrutura simples e narrativa envolvente, podiam ser facilmente lembradas e transmitidas de pessoa para pessoa. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é uma história que pode ser contada de maneira fácil e seu impacto emocional é imediato. Ao usar parábolas, Jesus garantiu que seus ensinamentos pudessem ser repetidos e compartilhados com eficácia, até mesmo entre aqueles que não tinham o benefício de ouvir diretamente suas palavras. Além disso, as parábolas são atemporais. Embora tenham sido contadas há mais de 2000 anos, elas ainda ressoam nos corações das pessoas hoje, atualmente. O impacto emocional e moral dessas histórias de Jesus transcende o tempo e a cultura, tornando-as uma das formas mais eficazes de ensino religioso e espiritual. 7. A relevância eterna das parábolas. Por fim, Jesus usou parábolas porque sabia que elas carregariam relevância eterna, para sempre. Os ensinamentos de Jesus não eram apenas para os ouvintes do primeiro século. Eles foram projetados para ser aplicáveis a todas as gerações. As parábolas, por sua simplicidade e profundidade, continuam a falar com poder a pessoas de todas as culturas e contextos. Através das parábolas, Jesus abordou questões universais como perdão, compaixão, justiça, humildade e o amor de Deus. As verdadeiras e verdades espirituais contidas nessas histórias ainda têm o poder de transformar vidas atualmente, assim como o fizeram nos dias de Jesus Cristo. Conclusão: as parábolas foram um método intencional e eficaz que Jesus usou para ensinar verdades espirituais profundas de maneira acessível e memorável. Elas não só revelaram o coração do reino de Deus, mas também desafiaram as normas sociais e religiosas da época, provocando reflexão e mudança pessoal. Ao falar em parábolas, Jesus revelou verdades eternas de maneira que poderiam ser compreendidas, aplicadas e propagadas por todos. É por meio dessas histórias simples, mas poderosas, que ele continua a tocar os corações de milhões de pessoas até hoje, convidando-as a conhecer e viver o reino de Deus.